saiu finalmente a segunda edição da HQ DC Medieval. A saga Cavaleiro das Trevas de Aço está incrível, com várias reviravoltas do Tom Taylor e numa arte espetacular. E fiquem até o final do vídeo, porque esse final da HQ tá extraordinário. E pessoal, fazer esse tipo de vídeo assim que a HQ sai dá muito trabalho. Então se vocês conseguirem deixar o bate-like e o bate-comentário, isso daí já ajuda demais aqui o canal. Beleza? Dado o nosso recado, vamos pra história. A nova edição começa com o Batman segurando Jor-El, o seu pai, em seus braços. O Bruce está tomado pela vingança e os seus olhos estão tomados pela cor vermelha. Sem conseguir controlar direito esse poder, ele atira uma super rajada de visão de calor para o céu, tornando todo o céu avermelhado e chamando a atenção de todos no castelo. A rainha e o príncipe chegam logo depois no topo do castelo, e eles se desesperam ao ver o Jor-El morto. O Batman observa sua nova família e decide fazer algo a respeito. Ele pula do castelo e já avisa o seu escudeiro Alfred para eles irem até a floresta. É nesse momento que alguém tenta atirar uma flecha no Alfred, mas o Batman consegue impedi-la no meio do movimento. E nisso, ele finalmente enxerga onde está o Arqueiro Verde, que fica se perguntando como que isso é possível. O Batman pula com toda a sua força em direção ao arqueiro e com uma única espadada retira o seu braço. E cara, isso daí foi muito bom. Toda essa sequência foi extraordinária, com poucos painéis. A dinâmica da narrativa que o Tom Taylor consegue fazer é incrível. E também todo esse negócio do arqueiro perder o seu braço, que ele usa o arco e flecha, isso vem direto de uma referência das HQs, porque o Oliver já perdeu o braço 2 vezes. E uma das mais famosas aconteceu na HQ do Cavaleiro das Trevas. Tomado pela fúria, o Batman ameaça matar o arqueiro, perguntando onde que está o chefe dele, mas o Alfred o detém. O Bruce diz que tem tudo sob controle. Ele não vai matar ninguém, pois ele precisa saber das informações de onde está o Homem Verde. E tudo indica que esse Homem Verde é o próprio Lanterna Verde. Foi ele que lá na edição anterior turbinou a flecha do Arqueiro Verde para que ela conseguisse alcançar até o castelo do Rei Jor-El. Então esse Lanterna Verde, ele é ainda mais culpado do que o próprio Arqueiro Verde de matar o Jor-El. E a história corta para o Reino das Tempestades. O jovem Constantine se encontra com o tal Homem Verde, e com isso o próprio Lanterna Verde fala que está pronto. O rei está morto. O Constantine pergunta sobre o Oliver, mas o Lanterna revela que teve que sair porque o anel dele tinha mandado. E o Constantine fica um pouco incomodado com todo esse cenário, mas no primeiro momento ele prefere não falar nada. E como o Constantine é o ajudante pessoal do rei Black Lightning, ele vai diretamente conversar com ele para contar as novidades. O rei está em seu castelo ajudando a sua filha Jennifer e o seu filho Jacob a cuidar de suas habilidades mágicas. Ambos se mostram extremamente poderosos, e é quando chega o John Constantine para dar as novidades. O feiticeiro pede para contar as novidades a sós, afastando ele de seus filhos. E assim, ele diz que está tudo feito. O Jor-El morreu. O Constantine diz que um já foi, e que faltam outros, mas ele conta que não gosta muito dessa ideia de matar essas pessoas. O problema é que tudo isso começou por causa de uma profecia proferida pelo próprio Constantine. E o rei Black Lightning não vê nada de errado no que ele está fazendo, porque ele entende que só está querendo salvar o reino dele. Mas o Black Lightning argumenta que todos os seres mágicos dos reinos dos Elfos estão desaparecendo, e matar o Jor-El era necessário. E o Constantine culpa o Batman por isso, falando que ele é um pouco problemático. De qualquer jeito, entre o reino deles e o seu reino, ele vai escolher sempre a sua família em primeiro lugar. Mas o Constantine sabe que as coisas vão piorar a partir de agora. E é então que cortamos de volta para o reino dos Elfos. Vemos a general Amanda Waller falando que está na hora de ir para a guerra. Ao lado da rainha, a Arlequina fala que isso é burrice. Está acontecendo esse conselho de guerra, e o Alfred se mostra contra começar uma guerra. Ele apenas quer justiça pela morte do rei, e a rainha concorda com isso, o que desestabiliza um pouco a Amanda Waller,
pois ela acha que isso vai colocar a própria rainha ainda mais em risco. A Arlequina, de forma um pouco intrometida, pergunta qual que é a posição do Bruce, mas o Clark se irrita com a intromissão dela, dizendo que o Bruce não tem nenhum direito de falar nessa reunião. E o Batman fica quieto o tempo todo, porque ele sabe o que aconteceu ali. E ele sabe que é filho do Jor-El, mas ele ainda não contou pra ninguém. O Superman fica chateado com tudo que tá acontecendo e sai do conselho. O Alfred fala pro Bruce que o Clark tá chateado e está de luto, e que por isso tá falando muitas bobagens. Mas o Bruce diz que ele tem razão em estar com raiva, e justamente com ele, porque ele estava com Jor-El e não conseguiu salvá-lo quando ele morreu. O próprio Batman admite que uma guerra pareça inevitável, e o Alfred concorda, mas ele duvida que isso fique entre apenas os dois reinos. E é então que a HQ corta para mostrar um novo reino, que é a Ilha das Amazonas. Um navio acaba de chegar à ilha e é recebido pela rainha Hipólita. E do navio desembarca Lois Lane, que traz notícias do que aconteceu ao Jor-El. Vocês entenderam, né? Quem deu a notícia sobre a morte do Jor-El foi a Lois Lane, que é uma espécie de mensageira nesse universo medieval da DC. O que faz total sentido, já que ela é repórter, né, no canone da DC. Mas assim, ó, vocês devem estar se perguntando por que a morte do Jor-El é assim tão importante para a Ilha das Amazonas. E na verdade, isso é muito importante e já vai ser revelado o porquê. A Lois fala que irá avisar também a Diana, que está nesse momento treinando. A Mulher Maravilha está visivelmente feliz em ver a sua amiga Lois, mas logo ela conta as novidades e fica chocada. Ao lado dela está Zala Zor-El, a filha também de Jor-El, e que escuta tudo o que aconteceu. A Supergirl larga tudo que estava segurando e começa a chorar. A Diana tenta ajudar a Zala, dizendo que vai estar ali caso ela precise. E assim é revelado que a Diana e a Zala são na verdade um casal. Chorando, a Supergirl vai embora em direção a algum lugar desconhecido. E a Mulher Maravilha pergunta sobre as condições do ataque ao rei. E ela sabe que isso significa uma guerra entre deuses. E se você acha que essa história tá boa, se prepara porque ela vai ficar ainda melhor. Nos calabouços do reino de El, o Clark pede pro Batman se afastar. Ele quer conversar com o prisioneiro que matou seu pai. E o Bruce sabe que não pode impedi-lo, mas pede para ele não agir impulsivamente. Só que quando o Clark vê o arqueiro e percebe que ele não tem um braço, ele sabe que isso foi culpa do Bruce. O Clark faz todo um sermão em cima do Bruce, que fica falando pra ele se controlar, enquanto que na verdade nem o próprio Bruce consegue fazer isso. O Clark manda a Arlequina sair dali, mesmo ela não querendo. E então, ela e o Batman saem dali, enquanto que eles conversam pelos calabouços do castelo. E é muito legal essa sequência de painel, porque a gente consegue ver vários personagens da DC que foram capturados pela família El, como esse Flash aqui, o Tubarão Rei e o Detetive Chimp. Enfim, voltamos pro Clark, que já está ameaçando o arqueiro. O Oliver não se sente intimidado com essa ameaça. E o Clark diz que o seu pai era um homem bom e que não precisava morrer. Só que o Oliver discorda disso, dizendo que o Jor-El nem era um homem. O arqueiro continua provocando o Super, dizendo que ele também não é um homem. Só que o Clark fica calmo e diz que ele não vai matar ninguém, pois ele não está mentindo. A família El não é feita de assassinos. Mas se preparem, porque é agora que acontece o grande plot twist da HQ. Cortamos para o Reino das Tempestades, com o Black Lightning dormindo em sua cama. Ele escuta um barulho muito alto e vai correndo ver o que é. Primeiro, ele pergunta para sua filha Nyssa se está tudo bem. E de fato está. Mas quando ele vai ver o seu filho, o Jacob, ele está sendo segurado no chão pela Supergirl. O rei manda Zala colocar ele no chão, mas ela não escuta e o leva ainda mais para o alto. Tomada pela raiva e pelo luto, ela simplesmente joga o Jacob do céu, caindo para uma morte. O Rei Black Lightning observa tudo e fica enfurecido. Ele joga os seus raios na Supergirl, mas não surte efeitos. E ela apenas diz
que isso faz cócegas. E então ela sai dali terminando a HQ. E toda essa sequência da Supergirl acontece enquanto que o Superman faz um discurso pro Oliver dizendo que a família El não é composta de assassinos e que fazer violência gera mais violência. O que com certeza foi uma grande ironia. E aqui termina o segundo capítulo dessa HQ medieval da DC. E cara, a história continua incrível. Esse segundo capítulo teve altas revelações, a história andou, desenvolvendo personagens, o ritmo foi muito bom e, acima de tudo, as ilustrações estão fenomenais. Eu tô dando tudo pra essa história, eu acho que ela vai ser histórica, mas ainda faltam 10 edições e tem muita coisa pela frente. E assim, galera, eu adorei, mas eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí, muito obrigado e dale DC! E esse foi o vídeo da segunda edição do Cavaleiros das Trevas de Aço. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!